Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram um patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela fala um pouquinho sobre esse tema que nós já ouvimos e conhecemos muito bem, que é o tema do perdão. Semana passada nós ouvimos o Senhor também falar um pouquinho para nós da importância da correção fraterna, não é? De aprender a corrigir na caridade, na fraternidade, o próximo. E hoje o Senhor fala do perdão. E esse evangelho, todos nós já ouvimos, não é? É um evangelho muito conhecido por todos nós. Pedro faz uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E ele pergunta e ele mesmo responde: Senhor, são 7 vezes que eu devo perdoar? E o Senhor vai dizer para ele: qual é a resposta que o Senhor diz para ele? Não, Pedro, deve ser 70 vezes. Quantas vezes? 70 vezes 7. Nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que já ouvimos isso no Evangelho outras vezes. Quando eu preparava a homilia, eu li esse texto e pensei: esse texto é conhecido. Eu conheço esse texto, é bom. Quando a gente olha um texto, é um texto familiar. Então eu comecei a discorrer o texto, lendo o texto, e eu parei nessa passagem, né? Nesse versículo. Quando Pedro perguntava, e Jesus dizia 70 vezes 7, eu já sei de cabeça, né? Só que em determinado momento que eu preparava a homilia, o Senhor falava comigo: você sabe exatamente a resposta que eu dei para Pedro. Agora é ao contrário, não é mais Pedro que vai me perguntar, sou eu que vou te perguntar. E você, Padre Sérgio, você perdoa quantas vezes o teu próximo? Aquela hora eu parei e eu fui entender.
Falei, puxa vida, o Senhor não quer que eu grave quantas vezes o Senhor deu a resposta para Pedro de 70 vezes 7. O Senhor não quer que eu coloque na minha mente, grave na memória quantas vezes devo perdoar. Mas o Senhor quer que eu responda quantas vezes na prática, no concreto, eu perdoei o meu irmão. E cá para nós, irmãos, sabemos que não é fácil perdoar. Sabemos que não é fácil perdoar as pessoas que nos feriram, não é? Aquela pessoa que nos fez mal. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já tivemos uma experiência que não foi muito boa. Que de repente alguém que tenha te machucado, alguém que tenha te ferido, e aquilo acabou criando no coração mágoa, acabou criando no coração rancor. E muitas vezes, até as pessoas que nos fazem mal, elas podem fazer sem levar em conta ou consideração daquilo que ela está fazendo. E nós podemos ficar mal, ficar chateado por aquilo que às vezes ela mesma não sabe. Mas por outro lado, existem situações difíceis e delicadas que acontecem de fato porque o outro quis nos prejudicar. O outro quis fazer mal para nós. E aquilo é guardado no coração, a mágoa, o rancor. A gente não perdoa, a gente não consegue liberar o perdão. E hoje Jesus, no Evangelho, vem nos ensinar. Mas antes do Evangelho, lá na primeira leitura, o Senhor Deus já veio falar conosco. E isso, quando eu li a primeira leitura, o Senhor chamava atenção e nos exortava. Ali o Senhor falava ao meu coração, eu falei, puxa vida, que palavra forte. Que palavra forte que Deus está falando comigo hoje. Olha o que diz a palavra na primeira leitura que nós ouvimos. Quando orardes, quando nós rezarmos, teus pecados serão perdoados. Olha que coisa linda, não é? Quando nós rezarmos, os nossos pecados serão perdoados. Quem não deseja ser perdoado? Quem não deseja que o Senhor libere o perdão? Todos nós queremos ser perdoados, não é verdade? Todos nós queremos o perdão de Deus. E Ele falou, quando nós oramos, os nossos pecados são perdoados. Mas não parou por aí. Aí vem agora o puxãozinho de orelha que o Senhor deu em mim e que agora dá também em você e em cada um de nós que estamos nessa Eucaristia. O Senhor puxou a nossa orelha na noite de hoje, nessa Eucaristia. Olha o que Ele diz. Se orares, teus pecados são perdoados, ótimo. Mas, se alguém guarda raiva contra uma outra pessoa, como poderá pedir a Deus a cura? Olha o que Ele diz. Se alguém guarda raiva contra uma outra pessoa, como essa pessoa pode pedir a Deus a cura? E Ele continua. Se não tem compaixão do seu irmão, como você pode pedir perdão dos seus pecados se você não perdoa? Não é o Padre Sérgio falando, é a palavra, é o que Deus falou para mim, é o que Deus fala conosco nesta noite, é uma exortação, Deus nos exorta. Se alguém guarda raiva contra o irmão, você tem guardado raiva de alguém? Você tem guardado rancor de alguém? Você tem guardado mágoa de alguém por alguma coisa que tenha acontecido? O Senhor hoje fala conosco, se alguém guarda raiva, como pode pedir a Deus a cura? Ora, se eu quero ser curado, eu tenho que ser agente da cura também. Eu tenho que aprender a perdoar. É o que o Senhor fala para nós. E Ele continua dizendo, se não tenho compaixão, se eu não me compadeço do meu próximo, se eu não tenho compaixão do semelhante, como poderá pedir perdão para os seus pecados? Querer ser perdoado, todos nós queremos. E liberar o perdão, será que todos nós também queremos? Fazemos? Saber quantas vezes nós devemos perdoar, nós sabemos, porque aprendemos de Jesus, 70 vezes 7. Mas na prática,
nós temos perdoado 70 vezes 7? Ou mais ainda, vamos afunilar, nós temos perdoado pelo menos uma única vez que a pessoa nos fez mal? Quando acontece uma única vez uma situação, aquela única vez eu perdoo? Ora, olha, que nós dissemos agora com as nossas palavras, que são 70 vezes 7. Eu pergunto para cada um que está aqui hoje, nós perdoamos não 70 vezes, mas perdoamos pelo menos uma única vez quando aquela pessoa nos fez mal? Cada um responde para si. Cada um sabe se perdoa, se não perdoa. Cada um sabe se carrega consigo mágoa, rancor. E isso é um grande problema, sabe? Quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos raiva, mágoa no nosso coração, nós adoecemos. É interessante que a palavra do Senhor diz, se alguém guarda raiva, como pode pedir a Deus a cura? Sabe, irmãos, que muitas enfermidades são acarretadas pela falta de perdão. Muitas enfermidades que nós trazemos na alma e também no corpo é por falta de perdão, falta de reconciliação. Lembra quando Jesus falava no Evangelho, se alguém tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta antes e vai se reconciliar com o teu próximo e depois você traga a sua oferta. Que oferta é essa? É a própria vida. Como que eu vou me ofertar se eu não libero perdão para o meu irmão? Hoje Jesus está falando comigo e com você. Nós precisamos pedir e liberar o perdão. E ele continua na primeira leitura. Lembra, meus filhos, olha que coisa bonita. Lembra-te do teu fim. Todos nós vamos passar por essa terra e vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Meu irmão, você vai voltar para casa. E a casa que eu digo não é a casa de 4 paredes que você tem de tijolo, não. Você vai voltar para a sua casa eterna. Portanto, o Senhor diz, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Deixa o ódio de lado. Deixa a mágoa de lado. Deixa o rancor de lado. E ele vai dizer ainda, pensa na aliança do Altíssimo. Pensa na aliança que Deus fez com você. Pensa na aliança que Deus fez com a humanidade. Cá para nós somos um povo que ficamos remoendo os problemas, não é? Remoemos demais as situações, ficamos lembrando dos problemas, ficamos lembrando das dificuldades e mais. Ficamos remoendo a raiva, ficamos remoendo o rancor, ficamos remoendo a mágoa, e fica aquilo no coração, fica direto aquilo no coração. O Salmo de hoje diz que o Senhor, Ele não guarda rancor. Olha que coisa bonita. O Senhor não guarda rancor. E rancor de quem? De mim e de você. Quantas vezes nós já fizemos o mal para o Senhor? Quantas vezes nós deixamos de reconhecer Deus como Senhor da nossa vida? Quantas vezes nós ferimos a caridade, não perdoamos? Quantas vezes nós ofendemos a Deus? Quantas vezes nós buscamos ídolos, trocamos Deus por outras coisas? E no entanto, Deus não ficou com rancor de nós. Ele não guarda mágoa, Ele não guarda rancor. Imagine se o Senhor, diz o Salmo de hoje, imagine se o Senhor nos tratasse como merecemos. Olha o que diz o Salmo de hoje. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cada um de nós aqui sabemos muito bem quantas vezes nós negamos a Deus. Não é verdade? Quantas vezes nós viramos o nosso rosto para Deus. E negar a Deus não é deixar de acreditar em Deus, não. Negar a Deus é deixar a preguiça vencer. Negar a Deus é quando nós não usamos a nossa boca para o louvor, mas para a murmuração. Negamos a Deus quando nós não servimos a Ele, quando Ele nos chama ao serviço.
E falar em serviço, falar em servir a Deus, a oração coleta de hoje, ela fala daqueles que servem. Olha aí, aqueles que são de pastorais, aqueles que são de movimentos, né? Aqueles que estão na comissão. Olha que coisa bonita, quantos irmãos servindo. Olha o que diz hoje a oração coleta. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Para sentirmos a ação do vosso amor, fazei com que sirvamos de todo o coração. À medida que eu sirvo a Deus, eu vou percebendo a ação do amor dele na minha vida. Quanto mais eu sirvo a Deus, quando eu mais vou me relacionando com Deus, quando mais vou criando intimidade com Deus, mais eu vou vendo a ação dele agir poderosamente em nós. E quando o Senhor age em nós, é somente Ele que nos ajuda e nos dá a graça de recebermos e liberarmos o perdão para aquele irmão que nos fez mal. Lembrando que perdoar não é esquecimento. Muitas vezes eu já ouvi, creio que você também já tenha ouvido, né? Puxa vida, padre, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer daquela situação. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você também já falou isso, não é? Eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Mas jamais, pelo contrário, o perdão, ele só pode ser liberado quando nós lembramos. Se você não lembra, como é que você vai perdoar? Se você não se recorda, não tem lógica o perdão acontecer. Padre, mas eu não consigo me esquecer. Você vai esquecer se você tiver amnésia, né? Só quem tem amnésia que se esquece. E perdão não é uma amnésia. Não é pronto, eu não quero mais lembrar, eu perdoei. Não. Pelo contrário, o perdão ele é divino por isso. Ele exige por isso. Porque eu lembro, e apesar de eu lembrar, em nome de Jesus, porque Ele me perdoou na cruz, eu também vou liberar o perdão. Eu estou perdoando não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Eu estou perdoando porque Ele poderia me tratar muito ruim, de forma muito má, mas Ele não me trata assim. Ele poderia me tratar muito mal, virar as costas para mim, não me perdoar, pelas vezes que eu ofendo, pelas vezes que eu abandono, pelas vezes que eu não quero servir a Deus, pelas vezes que a preguiça toma conta e eu abandono a Deus, pelas vezes que eu deixo de poder, quando eu deixo de rezar, pelas vezes que eu deixo de ler a palavra, nesse mês, sobretudo o mês da palavra de Deus, pelas vezes que eu deixo de rezar o meu terço, pelas vezes que eu perco mais tempo na internet do que rezando, pelas vezes que eu perco mais tempo com os meus amigos do que com a minha família, pelas vezes que eu deixo de poder dar assistência aos meus filhos, porque eu fico muito preso ao meu trabalho e não tenho um minuto sequer para minha esposa. Ali também o Senhor poderia não nos perdoar, mas o Senhor não guarda rancor. O Senhor, Ele não se volta contra nós. Hoje o Senhor nos chama a atenção. Se nós queremos ser perdoados, nós precisamos também liberar o perdão. Não volte para casa, meu irmão, minha irmã, da maneira que chegou aqui. Se você chegou aqui com o coração amargurado, se você chegou aqui com o seu coração rancoroso, talvez com raiva de uma situação que tenha acontecido, ou de repente nem lembrava disso, e agora o padre falando, você está lembrando de situações difíceis que você já viveu. O Senhor deseja que você volte lá atrás, lá naquela situação, e lá naquela situação você libere o perdão para aquela situação. Libere o perdão para o teu esposo, para a tua esposa. Libere o perdão para os teus pais. Talvez os teus pais até já faleceram e hoje você precisa ainda assim perdoá-los no teu coração. Liberar o perdão para os teus filhos. Liberar o perdão de repente para um familiar teu, para um amigo teu, por aquela pessoa que você não achava jamais que ia te fazer mal e te fez o mal. Hoje o Senhor te chama e nos chama a liberarmos o perdão, porque o Senhor fala muito claro: como é que eu posso querer pedir a cura se eu não perdoo o meu próximo?
Assim como o Padre disse que muitas enfermidades são geradas pela falta de perdão, muitas vezes a cura não acontece porque falta perdão. Um processo para a cura acontecer é liberar o perdão. Enquanto nós não liberarmos o perdão, nós ficaremos travados. É como se eu tivesse que caminhar até aqui. Para fazer isso aqui é um passo, mas às vezes nós estamos aqui e esse passo é difícil chegar, porque entre ele existe um muro, existe uma barreira, existe um bloqueio, e esse bloqueio se chama falta de perdão. É apenas isso, um único passo. Já cheguei a essa cruz, um único passo, mas não conseguimos dar, porque nós falta perdão. O Senhor hoje deseja que eu e você liberemos o perdão, que retiremos daqui do coração, esse coração de pedra, esse coração magoado. Às vezes o coração com a mágoa se torna frio, se torna insensível. Quantas vezes, por causa da falta de perdão, da mágoa, do rancor, nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus em nossas vidas? Não sentimos mais, como nós ouvimos no Salmo de hoje, o Senhor, Ele nos cerca de carinho e de compaixão. Talvez nós não sentimos mais o carinho de Deus, porque nós estamos tão entranhados de mágoa, tão entranhados de falta de perdão, que nós não conseguimos mais ser sensíveis aos carinhos de Deus, à compaixão de Deus. Mas hoje o Senhor nos pede essa graça, sairmos daqui com o nosso coração transformado, com o nosso coração curado. Por isso 7 vezes 7, 70 vezes 7, número da perfeição. É Ele quem vai te dar a graça, é Ele que vai te ajudar, é Ele, é o Espírito Santo que vai te auxiliar a tirar tudo aquilo que não é de Deus, a lavar por inteiro o nosso coração. Quero convidar a você a ficar um pouquinho de pé agora. E nós ouvimos na primeira leitura justamente isso: quando orardes, teus pecados serão perdoados. Eu quero convidar a você aí, no silêncio do teu coração, a lembrar daquela situação que te fez mal, a lembrar daquela pessoa ou daquelas pessoas que te fizeram mal, que deixaram marcas, deixaram cicatrizes no teu coração. Hoje você é chamado a liberar esse perdão, porque quando nós liberamos o perdão, nós somos beneficiados também. Não apenas a pessoa que vai ser perdoada, mas nós também, quando liberamos, sai de nós um peso muito grande dos nossos ombros. O Senhor, meu filho, minha filha, não deseja que você, nesta noite, permaneça com essa mágoa, porque diz a palavra de Deus que o Senhor nos tira do sepulcro. O Salmo de hoje vai nos dizer justamente isso: da sepultura o Senhor nos salva. A falta de perdão nos leva para a sepultura, e a sepultura se chama morte. A falta de perdão leva-nos à morte, a morte espiritual, a morte da alma, a morte do coração. Nós não temos mais alegria para viver. Por isso hoje o Senhor fala para mim e para você: meu filho, minha filha, hoje eu te salvo, eu te tiro da sepultura, eu te dou uma vida nova, eu salvo a tua vida da sepultura. Por isso eu quero convidar a você, nesse canto que nós vamos entoar, pedindo isso ao Senhor: manda, Senhor, o teu Espírito para transformar o meu coração, transformar o nosso coração. Lava, purifica tudo que é necessário. O Senhor sabe. Vai falando também você para Ele, que muitas vezes bate aqui dentro um coração de pedra, um coração magoado, um coração sem vida. Hoje é dia de você apresentar ao Senhor. Há quanto tempo que você não se recorda ou não quer, né? Até diz: não, eu não quero lembrar mais disso, eu não quero lembrar dessa situação, eu não quero lembrar dessa pessoa. Ou então a gente diz: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo bem, quando na verdade não está nada bem, está tudo machucado lá dentro. A gente prefere dizer que está bem para poder não enfrentar de frente, de verdade, a situação. Mas hoje o Senhor deseja te colocar de pé,
para que você possa voltar e hoje, em nome do Senhor, sair do sepulcro da falta de perdão. O Senhor hoje está te curando e Ele deseja te levantar, te fazer um homem novo, uma mulher nova. Não tenha medo de pedir perdão ao Senhor. Não tenha medo de liberar o perdão para aquela pessoa. Muitas vezes o mundo apresenta que quem dá o perdão é uma pessoa boba, é uma pessoa taxada como uma pessoa boba. Não é isso, porque só perdoa quem é muito homem, muito virtuoso. Só um homem e uma mulher de virtude pode liberar o perdão. Um bobo jamais perdoará. Um bobo, pelo contrário, desculpe a palavra, mas um bobo vai continuar levando no coração a falta de perdão. Esse é o bobo. O bobo não é quem perdoa, o bobo é aquele que não perdoa, porque continua com o seu coração manchado, machucado, ferido. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, independente do que tenha acontecido, hoje é o dia, é o primeiro dia do resto da sua vida. Cante para o Senhor e deixa Ele te curar. Conheça um coração, cante para Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, Que sabe perdoar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. se você deseja, erga os seus braços e clame. Jesus, Manda, Senhor. Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, fala isso para o Senhor. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. solta a sua voz e canta, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica. Pede isso ao Senhor. Lava, Senhor. Lava, purifica e restaura, e de novo serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Solta a sua voz, bem forte, vamos lá. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso,